Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 ao 14. Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 ao 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto é extremamente conhecido, pois trata de um dos problemas mais nefrálgicos da vida cristã, que é a autossatisfação com a própria espiritualidade. Nós temos que estar atentos com este sentimento, porque este sentimento traduz exatamente o farisaísmo moderno. Não estamos livres desse sentimento terrível, avassalador e destruidor da autenticidade da espiritualidade bíblica. Percebam que Jesus sempre usou parábolas para exemplificar ou para dar ensinos específicos, principalmente aqueles que diziam respeito ao reino de Deus e à vida piedosa. E aí nesse texto nós encontramos logo de cara, quando Jesus inicia essa parábola, a explicação dada pelo evangelista do propósito desta parábola. Qual é o propósito? É o que está no versículo 9. Justamente para demonstrar aqueles que confiavam em si mesmos, que se consideravam justos. A ideia da autojustificação é algo que esteve sempre presente nas religiões. Em todos os tempos, em todas as eras, as religiões criadas pelos homens traduziam essa espécie de espiritualidade como algo principal. A autoflagelação, o autossacrifício, as boas obras, a redenção por meio de atitudes que nós tomávamos para Deus, sempre foi algo presente em todas as religiões. E aí vem as penitências, e aí vem os sacrifícios, e aí vem então as atitudes com o propósito de agradar a divindade, tanto no paganismo quanto no cristianismo apóstata, que não segue a linha reta dos evangelhos e do texto neotestamentário. Isso no judaísmo também era muito presente, não porque Deus houvesse ensinado isso no Antigo Testamento. Era presente pelo fato de que havia a interpretação equivocada da lei dada pelas lideranças. Nós temos aqui 2 figuras importantes no cenário bíblico. A primeira figura é a figura do fariseu. Quem era o fariseu? A palavra fariseu significa separado. Eram aquele grupo religioso mais tido melhor pelos seus contemporâneos, tidos como os melhores praticantes da lei. Aqueles homens mais piedosos, mais corretos, que agiam de maneira mais religiosamente falando, de maneira mais piedosa, não é? E isso é algo que se contrapunha com outros grupos também. Os essênios, por não viverem abertamente na comunidade judaica, não tinham muita ascensão política entre as pessoas. Os herodianos eram detestados. E os saduceus, eles eram religiosos
que não eram tão assim fervorosos na prática espiritual como, entre aspas, como os fariseus. Então os fariseus se destacavam como os defensores da piedade legalista. E isso era algo que está explícito no Novo Testamento e na história, que assim agiam os fariseus. O outro grupo aqui citado é o grupo dos publicanos, que eram cobradores de impostos, que serviam ao Império Romano e que estavam ali cobrando dos seus conterrâneos, no caso eram judeus, servindo ao Império Romano, ao Império inimigo, para arrecadar então impostos para o Império. E você sabe muito bem que isso está tanto na Bíblia quanto na história, que esses publicanos, infelizmente, devido às suas ambições, acabavam extrapolando na cobrança dos impostos, fazendo-se assim enriquecerem por meio do ganho ilícito de impostos dobrados, não é? E a gente tem que pensar nisso, que de fato nenhum nem outro representavam a autêntica vida religiosa estabelecida por Deus no Antigo Testamento. Mas algo interessante nesse texto é que demonstra que as atitudes de um e de outro refletem quem de fato nós somos além da aparência. Quem de fato nós somos além daquilo que é estético, daquilo que os outros podem ver. Observe comigo que o texto vai dizer o seguinte, que os dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Então ambos estavam praticando a oração, ambos estavam fazendo uma atitude de fé, de religião, de prática. No entanto, o fariseu ele sobe ao templo e ele tem uma atitude completamente segura em si mesmo. Observe que aqui o texto vai dizer que Jesus disse e deixou bem claro que o fariseu orava de si para si mesmo. É aquilo como nós ouvimos alguns irmãos dizer, a oração não subia do teto. Porque o fariseu ele estava confiando nas suas próprias obras, confiando naquilo que ele fazia. Ele dizia, eu não sou como os demais homens, não sou adúltero, não sou roubador, não sou injusto, deixando bem claro que ele se via como alguém muito especial, como alguém extremamente importante, como alguém que era digno de ser atendido por Deus. E em contrapartida, o publicano, consciente de sua indignidade, consciente de sua incapacidade de agradar a Deus, de não estar cumprindo com os princípios que Deus havia estabelecido, ele batia no peito como sinal de consciência de pecado, de reverência, dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. E aí, o texto, nos ensina, Jesus deixando bem claro, que de fato no versículo 14 Jesus conclui dizendo que foi o publicano que desceu justificado para a sua casa e não o fariseu, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, tendo em vista essa parábola e lendo-a de maneira simples e observando os ensinos práticos dessa parábola, nós temos algumas lições importantes a aprender. Se não vejamos, a primeira lição é que tanto fariseus quanto publicanos oravam e que nem sempre a prática pública religiosa identifica-nos como autênticos servos de Deus. Precisamos entender que a forma, embora tenha sua importância, não pode nunca substituir a essência. Observe que no Novo Testamento Jesus diversas vezes se refere aos fariseus como hipócritas. Eu já falei em outros vídeos que a palavra hipócrita vem do grego hipócrates, que significa ator. Então, quando Jesus referia-se aos fariseus como hipócritas, ele estava dizendo, vocês são atores, vocês representam bem a religiosidade, representam bem a espiritualidade, no entanto, a sua essência não é autêntica. O seu coração está cheio de rapina. Em outros textos, o Senhor Jesus vai dizer que eles eram como sepulcros caiados, por fora beleza, por fora aquela aparência, mas por dentro só havia podridão.
Esse é um risco que nós corremos quando nós apelamos para a autojustificação, quando confiamos em nós mesmos e quando achamos que somos alguma coisa. Um dos maiores perigos que uma pessoa pode cometer é achar que por ela ter uma prática religiosa, ou por ela se vestir de certo modo, ou por ela falar de certo modo, ela é melhor do que os outros cristãos. Nós não podemos ser assim. Não podemos admitir que no nosso coração existam tronos além do trono de Deus e nós nos assentemos neles. Não podemos permitir que nos impressionemos com aquilo que é exterior ou com a aparência religiosa estereotipada. Isso é um perigo muito grande. Observamos isso na prática de vida cristã no dia a dia. Certa ocasião, eu estava num ponto de ônibus e aí estava ali conversando com um amigo e um rapaz com uma roupa azul, comprida, com uma corda amarrada na cintura, com aquela roupa que nos filmes, né, aparentam com as roupas que Jesus e seus discípulos usavam. Ele veio até mim, me viu com a Bíblia na mão, estava indo para o culto. Ele disse: "Você é um cristão?" Eu falei: "Sim, sou um cristão." Ele disse: "Olha, você sabia que a gente não pode usar esse tipo de roupa? Que nós temos que andar todo mundo assim? Que assim andavam os discípulos de Jesus e tal?" E eu falei: tá bom, eu não gosto muito de debater com gente maluca, com gente desequilibrada. Então eu fiquei quieto na minha, deixei para lá, tudo bem e tal. Não falei mais nada com ele, claro, não vou ficar debatendo. Mas depois de um tempo eu vi esse cidadão andando de bicicleta. A minha vontade foi parar e falar: "Ô irmão, larga a bicicleta aí, arruma um jumento, arruma um cavalo ou um camelo, mas de bicicleta você não pode andar, porque nem Jesus nem os discípulos usavam bicicleta." Então a religião estereotipada, ela é um problema. Então nem sempre orar, estar na igreja ou carregar uma Bíblia nas mãos nos identifica como autênticos cristãos. Não estou dizendo que não tenha devida importância a prática religiosa, a prática da fé, ir ao culto, ler as escrituras publicamente, ouvir a pregação, participar da ceia, contribuir com ofertas. Não estou dizendo que isso seja errado, mas se a essência, se o interior, se aquilo não provém de uma autêntica transformação interna, toda transformação externa não passa de farisaísmo. A segunda questão que é importante é que o publicano também orava. E aí vem uma palavra de esperança para aquele que está enfraquecido, para aquele que está caído, para aquele que foi excluído. Eu fico triste quando eu escuto histórias de pessoas, eu já ouvi muitas histórias assim durante esses meus 25 anos de cristão, pessoas que estavam na igreja, eram fiéis a Deus, mas cometeram um deslize. Cometeram algum tipo de pecado público, né? Aqueles pecados que todos veem, porque os que ninguém vê não tem disciplina. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado por passar cheque sem fundo. Eu nunca vi ninguém ser excluído da igreja por falar mal de alguém. Eu nunca vi isso, né? Então a gente sabe que só aqueles pecados públicos, grosseiros, é que causam esse tipo de disciplina. E eu já vi muita gente falar assim: não voltei mais para a igreja não, porque eu errei, e os irmãos viraram as costas para mim. Eu acho até que Deus não vai ouvir a minha oração. Lembre-se que esse publicano, ele era consciente de sua miserabilidade, ele era consciente do ódio dos seus conterrâneos, mas no entanto isso não o impediu de subir ao templo para orar. Portanto, em segundo lugar, para você que está fraco, caído, cometeu um pecado grosseiro, talvez foi excluído da sua comunidade, meu irmão, aprenda uma coisa: a casa de Deus está sempre aberta para pecadores como eu e você. Então não permita que os seus próprios pecados e a sua consciência, e talvez deturpada pela religiosidade, te afaste da oração, te afaste do culto, te afaste da igreja. Se naquela comunidade te desprezam, vá para outra. Não fique nessa bobagem. Eu já ouvi pessoas dizendo uma ocasião, eu ouvi uma pessoa dizer assim: se a pessoa não cumprir a exclusão todos os meses ou todos os anos nessa igreja, essa pessoa não está arrependida. Tudo bem. Eu até concordo que a pessoa cumpra a disciplina na igreja onde é membro, arrolado como membro. Concordo. Desde que o pastor e os membros o abracem, o amem e queiram a sua restauração. Se lhe dão as costas, se não o visitam, se não cuidam dele, é melhor que ele saia. Porque a disciplina eclesiástica não pode ter o propósito de acusar e de matar o pecador, mas deve ter o propósito de restaurar
o pecador arrependido. E não se restaura ninguém abandonando, negando, excluindo da convivência, excluindo da oração. Então, nós precisamos entender que a presença de Deus é para acolher os arrependidos, os conscientes de seus pecados, mas que mesmo assim não desistem de orar. E a terceira verdade que esse texto nos ensina é que aquele que se declara justo e que olha para si mesmo tocando, mirando os holofotes para si mesmo, ele não está refletindo uma autêntica espiritualidade, e não importa aquilo que ele faça, não importa as atitudes que ele tome. Aquela pessoa é uma pessoa cristã, porque ela jejua, ela ora, ela tem uma vida moralmente correta. Existem em muitas religiões o jejum. Engraçado que a lei de Deus estabelecia o jejum apenas durante a propiciação. E nós temos a referência no livro de Levíticos e outros textos do Antigo Testamento que falam sobre essa prática religiosa pública estabelecida por Deus do jejum durante o dia da propiciação. Porém, os fariseus e alguns rabinos ensinavam práticas de jejum que não eram estabelecidas na lei, porém poderiam ser praticados pela piedade, pela vida religiosa. Então, mas isso sempre foi condenado pelo Senhor Jesus como forma de demonstrar publicamente a espiritualidade. Eu não posso ficar gritando aos holofotes aquilo que eu faço. Eu não posso ficar dizendo eu já vi muitas pessoas fazendo isso, e eu quero dizer com todo respeito aos irmãos e principalmente aqueles que são chegados a mim, evite, irmão. Você que faz isso, não faça mais. É um apelo que eu faço como amigo, como pregador do Evangelho. Não fique gravando vídeos e lives durante o seu jejum. Evite essa prática. O jejum e a consagração deve ser algo que reflita a sua intimidade para com Deus, e os outros não devem saber. Os outros não têm que estar a par disso. Parece que virou moda ficar gravando tudo. A pessoa vai para o monte, aqueles que sobem o monte vão para o monte e estão lá, gravam à noite. Estou aqui à noite fazendo um jejum para a campanha. Fuja disso. Ninguém precisa saber da sua consagração. Não faça essa prática. Leia comigo Mateus capítulo 5, versículos 16 ao 18. Olha o que o Senhor Jesus fala acerca do jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, ou seja, não apareçam a público, nem demonstrando que estão jejuando, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Está vendo porque é errado você gravar lives e vídeos enquanto está jejuando e dizer que está jejuando? Está errado. A Bíblia ensina que está errado. E sim a teu Pai em secreto. Palavras do Senhor Jesus, em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Portanto, evite a prática farisaica de vomitar santidade, de vomitar espiritualidade, de vomitar consagração, pelo amor de Deus. Então, o fariseu teve essa prática e nós temos que repudiar essa prática. Os dois sobem para orar, o fariseu e o publicano. Os dois fazem os dois têm a mesma atitude, ficam de pé, como era comum. Na oração do templo não havia bancos, então orava-se de pé. Os dois estavam de pé. A diferença não estava na forma, estava na essência. O fariseu soberbo, achando-se melhor do que os outros, e o publicano consciente de seus pecados. Não adianta ter a mesma forma, precisamos ter a essência. Nós não podemos estar como fariseu, olhando para nós mesmos e achando que somos melhores do que os outros, com base em práticas que nós temos na religiosidade, que não são ruins em si mesma, mas que podem ocasionar um endurecimento espiritual, porque estamos satisfeitos conosco mesmo.
E a terceira verdade é que nós não podemos olhar para nossas práticas como se elas fossem suficientes. Eu fico pensando naquelas pessoas que se sentem muito satisfeitas por irem ao culto no domingo, por talvez darem o seu dízimo e a sua contribuição na igreja uma vez no mês e acham que pagaram a Deus uma dívida, como se a oferta e dízimo fosse o pagamento de alguma dívida. Existem pessoas que se sentem satisfeitas por terem uma conduta moral correta. Isso é um perigo. Você estar satisfeito consigo mesmo é a antessala do farisaísmo. Nós devemos, mesmo que talvez não estejamos envolvidos em pecados grosseiros, olharmos para nós e nos vermos como este pecador, como este publicano. Olharmos para o céu, ou talvez até com medo de olharmos para o céu e dizermos: Senhor, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus vai dizer que aquele publicano desceu justificado. Sabe por quê, queridos? Porque justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. O que pode tornar-nos ou declarar-nos justos é a nossa fé substitutiva em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, fujamos das práticas farisaicas. E se talvez somos pecadores, talvez não tanto como este publicano que roubava seus conterrâneos, mas em outros níveis, e somos pecadores, sim, de fato, nascemos pecadores, tenhamos a mesma atitude do publicano, porque Cristo morreu por pecadores. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quanto aos fariseus, que a si mesmos se justificam, terão que comparecer ante o trono do juízo de Deus e serão julgados pelas obras más de seu coração. Nenhum pecado passa ao raio-x de Deus, e a única barreira, o único escudo que temos ante o juízo de Deus é o sangue de Cristo, que nos dá garantia de justificação.